Oi, oi. Hoje o meu convite é para você sair do armário, parar de se esconder e sacar de uma vez por todas que a normalidade que a gente vai encontrar no período pós-pandemia, isolamento, distanciamento, quarentena, não é mais o mesmo que a gente deixou quando a gente começou esse processo. Por quê? Porque, na verdade, os futuristas dizem isso, mas você não precisa ser futurista e nem ter uma bola de cristal para entender que algumas das mudanças que estão rolando e que tiveram que acontecer assim, ó, plapum, elas já tinham começado. Essa história do trabalho remoto, de ensino à distância, dos consumidores começarem a cobrar um pouco mais de responsabilidade das empresas em relação à sustentabilidade e relacionamentos com todos os seus stakeholders, né? Essas coisas já estavam rolando há algum tempo. A história da pandemia fez isso se intensificar e acelerar. E o lance é, a gente passou os últimos vídeos conversando muito sobre como sobreviver a essa crise, o como se preparar, fazer os devidos cortes, manter as boas relações. Mas eu acho que agora está na hora da gente falar um pouco, ou pelo menos explorar algumas das tendências, né? Que eu acho que vieram para ficar e que vão continuar aí, independente de pandemia ou não, tá? Acho que a primeira coisa, e a gente já vem falando sobre isso há algum tempo, é que ficou muito claro agora a importância da cultura co. E o que quer dizer essa história da cultura co? Quem ainda não viu, tem um vídeo aí para trás que eu falo dos 10 mandamentos da cultura de colaboração. Num cenário de incerteza como o que a gente vive ainda nesse momento, em que de tempos em tempos tem decretos novos, tem mudanças nas leis, tem mudanças de orientação, tem produtos novos sendo lançados, experiências diferentes sendo criadas, a gente vive um cenário em que, cara, não dá pra saber como vai ser na semana que vem. Então, hoje, os empresários e os empreendedores que conseguem manter uma relação de transparência mesmo, tipo, jogar real, chamar a galera e falar assim, olha só, eu não sei como nós vamos sair, mas a gente está pensando em ir por esse caminho, por aquele, que escuta o que a galera tem para falar, sejam os seus colaboradores, fornecedores, clientes, para daí desenvolver uma estratégia para sair da crise. Isso é um pouco do exemplo da cultura de colaboração, da cultura do fazer junto. E é um momento em que a prática de uma das coisas mais difíceis, mas que a gente já nasce com e na verdade vai perdendo ao longo da vida, é o mais importante, que é a história da empatia. Empatia não é só aquele lance de claro, conceitualmente é você tentar se colocar no lugar do outro, mas mais do que isso, é difícil você conseguir, para racionalizar. Você tem um histórico, você tem uma forma de pensar e as suas próprias experiências, o que quer dizer que a sua reação em relação a uma situação vai ser naturalmente diferente da reação do outro. Então, o jeito de se praticar empatia é muito mais no sentido de tentar entender o porquê que as pessoas estão agindo daquela forma, estão se sentindo daquele jeito, melhorar inclusive a forma como a gente se comunica, entende? Eu acho que esse cenário de cultura co, ele sai, ele não está restrito à situação de trabalho, ele vai para casa também, sabe? E a gente vem discutindo muito, inclusive, essa nova constituição familiar, a importância que cada um de nós tem na configuração de alicerces que permitam que essas crianças que são nosso futuro já tenham isso assim, ó, na veia, que elas possam ao longo da vida não perderem o que já vem na essência, como a gente foi perdendo, entendeu? E eu acho que quando você tem transparência aliado com empatia e com a história... Eu tô olhando pra cá porque eu tô pegando minha água, tá, gente? Não repara não. Quando você tem a transparência aliada, minha água, pra quem não sabe, deveria me patrocinar, tá, Red Bull? Só tenho isso pra te falar. Então, vamos lá, combinando então.
Transparência, empatia e essa história de quando você mantém isso, você consegue entender quem é a sua rede. Você consegue de verdade colocar quais são os seus pontos de desafio, quais são os seus pontos de fortaleza, como tem uma pessoa que eu conheço que fala, suas potencialidades em potencialidades, suas ou da empresa, você consegue combinar isso. E isso sim é colaboração. Falei muito sobre esse ponto, né? Mas eu precisava falar porque isso liga 100% com o próximo passo, que também já é uma coisa que era um processo que já estava em andamento, que é o repensar essa lógica de consumo, né? A minha geração, por exemplo, quando tinha alguns sonhos, assim, tipo, quando te fizer 18 anos eu quero ter um carro. Porque eu quero ter uma casa própria. Porque eu quero ter, sei lá, o carro do ano. Se a gente pega as gerações mais novas, eles não estão muito ligando para isso. Assim, já é uma coisa da economia do compartilhar, né? É você ter o sistema de transporte privado compartilhado, é você ter casas, que, cara, é muito louco. Você pode ter, quem não conhece, mas você pode ter uma cota de um apartamento, por exemplo, que você pode usar por X semanas no ano. Acabou essa história de você ter que ter uma coisa sua, tipo, e manter tudo sozinho, se você não vai usar 100%. E mais ainda, tipo, aquela coisa de comprar só por comprar, tá mega demodê. Pra quem não sabe, demodê fora de moda. E isso eu acho que cada vez mais se intensifica e vai manter. Por quê? Porque nesse período a gente teve que repensar, obviamente, já impulsionado por um desequilíbrio financeiro, né? Obviamente, porque teve gente que diminuiu, teve gente que perdeu 90% da receita de um dia para o outro, e tem gente que agora vai começar a ter os salários reduzidos. Então faz você repensar a sua lógica de consumo e você começa a entender, por exemplo, que tem coisa que você paga para as outras pessoas fazerem que você não precisaria fazer, você não precisaria pagar. Ou que você compra coisas que não são essenciais. Então eu acho que esse lance de repensar a lógica de consumo, ela vai continuar. E por isso as empresas têm que pensar muito mais, porque o que antes era a venda por insistência, né? Tipo, preço, promoção, só aqueles gatilhos, assim, meio que por convencimento, cada vez mais agora vão estar ligadas à lógica de qual é o valor que a empresa oferece para aquele consumidor. Que tipo de transformação na vida e que é tão essencial que seja feito ou seja consumido naquele momento. Qual que é o impacto no dia a dia? Então esse eu acho que é o segundo ponto que começou antes e vai se manter. A lógica de reconfiguração de espaços de trabalho. Eu acho que isso demorou para acontecer, até porque já tem, olha, sem brincadeira, eu estou nesse mercado há 6 anos, há pelo menos 8, 9, eu já escuto de algumas empresas a reconfiguração dos seus espaços de trabalho de forma tal que não existam salas fechadas, que você tenha a galera posicionada de forma horizontal, ou seja, o diretor do lado, por exemplo, de estagiários, obviamente com algumas salas para assuntos confidenciais, mas que ninguém tenha uma mesa específica, até para não ter aquele lance, né, de juntar as tralhas, as fotos de família, aqueles montes de arquivos com papéis que a gente não precisa mais. Mas mais do que isso, com uma quantidade de estação de trabalho que não é suficiente para todos os funcionários ao mesmo tempo. Exatamente porque já tinha uma lógica de home office, né, de trabalhar de casa. E eu acho que agora as empresas finalmente perceberam que talvez não seja necessário ter esse investimento todo, assim, de ter um espaço que aglomere ali todo mundo ao mesmo tempo. Mais do que isso, que você tem aquelas cobranças, assim, por bate ponto uma hora, sai outra hora, aquele controle mega rígido, super verticalizado. Acho que a lógica, inclusive, de produção mudou. Isso quer dizer que algumas empresas, inclusive aquelas que precisam da galera entrando e saindo no mesmo horário, porque é óbvio, e isso acontece, vão ter que repensar a sua lógica para não ter os espaços de aglomeração. E nesse aspecto, hashtag galera de coworking principalmente, vai ter que repensar a lógica do negócio. Isso é mega importante.
O trabalho remoto, obviamente, que já é um lance que não adianta você pensar que é só colocar o computador e mandar o cara para casa que o negócio vai funcionar. Por quê? Porque tem que ter lógicas para o trabalho funcionar. Uma galera que frequenta lá o High Five, que faz parte do nossa rede de membros, que é a galera do Officeless. Eles, inclusive, têm um curso mesmo, assim, de como implementar a cultura Officeless na sua empresa. E eu acho que, independente da sua empresa, contratar ou não, é legal você ir atrás. Porque existem ferramentas, existem dicas básicas, assim, para se manter produtividade, ter a comunicação, para não perder esse lance tão importante do relacionamento, mesmo estando distante. Então, essa é uma lógica que eu acho que é impossível voltar atrás. Outra, a reconfiguração dos espaços de varejo. Não sei se vocês lembram, mas assim, antigamente tinha um lance de... Minha mãe fazia muito isso. Eu acho que ainda tem na TV, mas é porque eu não assisto mais TV, assim. Que era o lance de comprar pela televisão, assim. Era a história do um Shoptime, alguma coisa do tipo, assim, se não me falha a memória. Mas eu acho que agora tá rolando um tal de shop streaming, né? Por quê? Porque as lojas de varejo, elas estão num processo mesmo de reinvenção, de entender que, cara, já que não dá para ter a galera lá na loja, como fazer essa experiência online? Então, tá rolando muito essa história das lives para fazer as vendas. E cada vez mais isso, imagina, isso 2009, 2010, eu trabalhei numa empresa de marketing cenográfico e a gente já discutia o como o varejo ia mudar e se transformar em ambientes de experiências com a marca. Muito mais do que você ir lá simplesmente para poder fazer uma transação comercial, conhecer um produto e comprar lá na hora. Esse lance de conseguir usar realidade aumentada, por exemplo, para poder experimentar roupas. Eu acho que esse caminho de reconfiguração de varejo para uma... Quase morri agora. De reconfiguração do varejo para uma junção do que é on e offline, para fazer com que a experiência seja mais completa, também é um caminho sem volta, e eu acho que ele tá cada vez mais acelerado, e isso vai pra cultura, né? Porque, bora combinar, começaram as lives, gente. Agora imagina as lives com a gente com equipamentos de realidade aumentada e conseguir ir pro show sem ter que sair de casa e sentir mesmo aquela vibe de estar num show. Esse é um outro caminho que também percebo que, de novo, é uma das coisas que a gente fala já há algum tempo. O inline, que a gente chama, que é a combinação do on e offline ao mesmo tempo. Acho que esse lance de cultura, educação, entretenimento, esportes... Bicho, não sei se a gente vai ter mais aquele lance de, daqui a algum tempo, de aglomeração mesmo lá dentro dos estádios, ou se tiver, não vai ter mais só o lance de ficar assistindo a televisão, sacou? Você vai conseguir colocar um óculos e sentir como se você estivesse lá no estádio curtindo a Copa do Mundo, por exemplo. Eu acho que essa é uma realidade que meus filhos, por exemplo, vão conseguir viver. E aí, por último, e não menos importante, a gente vai falar um pouco da lógica da educação, né? Que o EAD, ele já estava rolando, está meio que patinando, porque é mais difícil, porque não tem aquela obrigatoriedade, né? Tipo, você faz quando pode. Existem alguns gatilhos aí de entregar um módulo por semana para a galera conseguir fazer, mas existe ainda um puta desafio dessa galera de manter o engajamento. Então, assim, não é raro você perceber a galera comprando curso ou se inscrevendo para poder fazer um curso de graça e não terminar esse curso. Não assistir às aulas até o fim. Então eu acho que agora, mais do que nunca, a reestruturação de todo o modelo, trazendo a história da educação com base em desafios, em ferramentas de personalized learning, né, que levam em consideração o nível de cada um e que tem aí um processo de engajamento com novas tecnologias, seja de realidade aumentada, seja de inteligência artificial, mas também para uma lógica de entendimento que a cada dia que passa, como vão sendo lançadas novas tecnologias, a gente tem que estar aberto a aprender essas novas tecnologias e se adequar muito rapidamente. O que quer dizer que talvez aqueles conhecimentos técnicos muito específicos, eles vão combinar, o computador já vai conseguir fazer isso melhor do que a gente. Mas a gente tem uma série de skills que, obviamente, o computador não tem, que é o que a gente chama de soft skills.
Então eu acho que não só a lógica da entrega de experiência de educação, mas também o que é ofertado também é um caminho que já começou e que obviamente eu acho que não vai parar depois da pandemia. Espero que você esteja pensando no momento pós. Por favor, lembre-se que o mundo ainda não acabou e que a realidade que a gente vai encontrar é outra. Se prepara, sai do armário. A gente se vê.